teve mais uma festa no BBB 22 e é agora que você vai entender todos os detalhes e muito mais. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 22 pra você. Teve festa? Teve. Teve assunto? Teve. E você vai entender tudo e em ordem cronológica agora. Olha só. E rolou mais uma festa no BBB 22, festa da Dona Pantene, minha gente, linda, tá? Figurino bonito, decoração mais linda ainda. Teve show de Luísa Sonza e da Lineker. A Lina ficou enlouquecida quando viu a amiga entrando no palco e foi um babado daqueles. Mas é claro que teve muita conversa sobre o jogo. Mas ainda sobre o show, o Arthur até fechou a boca do PA, porque ele tava babando pela Luísa. Pois bem, bora de jogo? Então, o Arthur disse que ia chamar o DG e o Scooby pra colocar os pingos nos is, pra falar sobre as situações que eles viveram e que ele ficou muito chateado, como, por exemplo, o fato do Scooby ter levado a Bruna no almoço do Anjo, e o lance dele tá na reta e darem o Anjo pro DG na segunda semana. O Arthur ainda explicou pro PA a situação dele com o Lucas, como aconteceu, disse que seria como alguém chegar pra jogar junto com o PA e combinar pelas costas de colocar o Scooby no paredão. O Arthur acha que o Lucas não foi leal com ele. Bom, o Gustavo também perguntou, conversou muito com o Lucas e perguntou quem que ele vai indicar hoje, porque não que ele queira influenciar, mas ele quer saber para poder, organizar os votos. O Lucas ainda falou sobre o Arthur, tá? E comentou sobre o fato de na prova ele ficar incentivando ele a desistir da prova de resistência. O Gustavo disse que se fosse amigo mesmo ia incentivar e não falar para sair. O Lucas ainda falou que ficou muito mal por isso, tá? O Gustavo falou ainda que o santo dele não bate com o do Arthur desde o início do programa. Os dois conversaram bastante, conversaram sobre o jogo, mas o Eli chegou disfarçadamente por trás para ficar ouvindo. Fingiu que estava servindo bebida. Só que o Gustavo puxou o Lucas e saiu de perto dali, porque ele viu, que o lance estava esquisito. Pois bem, a conversa foi interrompida porque a Eslo, ela torceu o pé e precisou de atendimento, tá? Mas antes de torcer o pé, Vini e Eslo conversaram muito, choraram, desabafaram. Eles disseram que durante a seleção e também dentro do programa eles foram muito comparados ao Gil e à Juliette. E isso deixou eles bem abalados. Eles estão com medo de decepcionar as pessoas. O Vini, inclusive, se referia ao Gil como fulano. E isso até incomodou na internet, tá? A Eslovênia chegou a dizer: eu me sinto muito pequena, sabe? Quando a chavinha vira e lembro que isso é grande, aí eu não sei explicar o que eu sinto. Hoje o show me tocou de um jeito muito diferente. Aí o Vinícius disse: desde o começo as pessoas colocaram muita expectativa sobre mim, que eu ia ser o próximo Gil. Eu nem sabia disso que tu disse que a Larissa contou. Dentro eu sinto que decepcionei as pessoas. Imagina lá fora? A Eslovênia: eu gosto do que é real, do que é contrário do que pensam. Gosto de mostrar que errei e os meus defeitos. Eu gosto muito de mostrar. Se alguém lá fora gostar de mim, quero que goste de mim mesmo. Quero que olhem meus defeitos para depois olharem as minhas qualidades. Sempre tive muito medo, porque meus amigos sempre falavam isso. E em tudo perguntavam isso. Eu tinha medo de falar das pessoas que eu admirava das edições, porque tinha medo que me comparassem ou falassem que somos iguais. Aí o Vinícius falou: eu morria de medo de falar que era fã da Ju. E eu sou mesmo. A Eslovênia: eu ficava calada. Eu tinha medo de falar alguma coisa sobre alguém, não só sobre a Ju, mas sobre o Gil e mais quem eu admirava. A Eslovênia chorava muito quando falou que era comparada, que foi comparada a vida inteira, inclusive no Miss Pernambuco. Eu sempre fui muito comparada, sempre. O meu maior medo era que as pessoas não me conhecessem minha vida inteira e isso me doía muito, porque ser comparada não é nada bom. Aí o Vinícius começou a ficar com receio que agora é tarde, Ele tá com medo que seja tarde demais para ele ter voltado a ser quem ele sempre foi nas primeiras semanas. O Eliezer tava junto ali na conversa, eles choraram muito, se abraçaram, os três se abraçaram super forte. E o Eliezer disse: se alguém aqui sair, faça mutirão pro outro cancelado, viu? Bom, só que a Laís ficou chateada, ela chorou, porque ela viu que essa conversa aconteceu e aí se sentiu excluída, porque não foi chamada. Quando ela chegou e perguntou o que estava rolando, eles falaram que era reunião de pódio e ela se sentiu mal, desvalorizada e ficou chateada.
Bom, aí a Laís também falou sobre as dificuldades da vida dela, sobre o tanto que ela estudou para chegar onde chegou. E a Eslovênia, enquanto conversava com a Laís, deixou claro que gosta do Arthur, mas que eles são rivais no jogo. Aí a Laís disse: o que importa para mim não é o que vocês pensam, é o que eu penso. E eu sei que muitos pensam que eu sou uma pessoa fraca, só que eu sou forte na minha cabeça. Eu tive uma conversa com aquela pessoa que tá olhando ali agora, o Arthur, a Eslovênia. Ele pensa que a gente tá discutindo, porque eu chorei no começo, depois tu, e ele viu. Ele pensa que a gente tá brigando uma com a outra. Ele pensa isso. Eu adoro ele, mas no jogo ele é o nosso rival. E a Laís, eu percebi isso também. Aí, minha gente, depois o Arthur conversou bastante com o PA e falou que tá muito chateado com o Lucas depois dessa suposta combinação de votos no Thiago. Ele disse que se sentiu idiota e tudo mais. Aí o voto na Eslovênia começou a ser considerado por eles. E o PA disse: você votaria na Eslovênia? E o Arthur: se todo mundo resolvesse votar nela, eu iria conversar antes com ela. Na edição de ontem do programa, eles mostraram o Arthur falando que não votaria nela. A parada é a seguinte: o meu não tá na reta, então você não tem que ceder agora, tem que ceder um voto e quem tem que ceder esse voto é a pessoa que tá na reta. Ela tem que votar em alguém que não votaria, não eu. Por que eu vou votar nela que eu não votaria pra salvar alguém se o meu não tá na reta? Na conversa, o Arthur disse ainda que precisa conversar com o DG e o Scooby, porque eles ficam com um pé dentro e um pé fora do top 10 dela. Aí o Arthur ainda disse: eu até tô postergando isso, mas de amanhã não passa, preciso trocar uma ideia com o DG, com o Scooby, e colocar esses pingos nos is que a gente se conheceu até agora, de coisas que aconteceram, que me chatearam e que me magoaram. E aí ele cita de novo, né, a questão do almoço, da Bruna e do colar e tudo mais. Bom, já conversando sobre o próximo paredão, o Gustavo disse que pode votar pra se salvar e pra salvar o DG da Berlinda. Eu acho que a vez de sair é do Eli, tanto que se esse paredão eu for com ele, eu tô tranquilo. Se eu sair também, eu tô tranquilo. Paredão passado eu tentei fugir, não deu, e desse paredão eu não vou tentar nem fazer nada, mas é eu ou é você, isso é certo. Só é aquilo, se a gente se organizar, não precisava passar por isso. Quer tentar um movimento ou tá cansado? Aí o Douglas: irmão. E o Gustavo: você sabe, eu votaria em quem for pra te salvar. E nem vai. Aí ele: e acho que o PA também. Bom, aí o Lucas continuou conversando e falando, né, que ele tava muito descontente com o PA e tal, e ele disse: eu tô aqui pra viver tudo, superar todos os meus limites, se tiver resistência amanhã, tô blindado, e por mais que tenha sido por sorteio, o limite de cada um é diferente, eu quero falar isso amanhã. Aí o Gustavo: eu gosto muito do Scooby, mas tá na hora dele ir pro paredão, eu tô cansado, eu fiz de tudo pra não ir semana passada. Aí a Laís estava na conversa e disse: eu acho que essa semana você não vai, o povo do meu quarto vai no DG, pra te proteger, eu vou no DG, se você sair, eu morro, já saiu a Bárbara, a Jade, se você sair, eu morro. Aí o Gustavo ainda disse: falta um mês pra acabar o programa, eu quero te ver lá fora, e os caras nem falaram de voto comigo, capaz de cada um ir em alguém diferente, mas eu não vou em você, nem PA, de jeito nenhum. Aí o Gustavo disse ainda, né, reforçou: eu quero ir com ele, por mais que ele tenha sorte no bate-volta, mas eu também tenho, só não quero ir com você. Aí o Gustavo disse que na verdade ele tá até com preguiça de criar estratégias pra escapar desse paredão, porque pro paredão fortalece, e se sair faz parte. Aí ele disse que se sair, a Laís sai na semana seguinte, eles ficam juntos aqui fora. Bom, durante a festa, o Gustavo ainda disse que o Arthur só se aproxima das pessoas por interesse, por ser conveniente. E o Lucas disse que quer acreditar em uma relação com ele de verdade. O Gustavo disse: cara, pra mim o Arthur é o cara mais... ele se aproximou de você quando era conveniente e se aproximou dos moleques quando era conveniente. Aí o Lucas disse: bom, eu quero acreditar que existe uma relação entre eu e o Arthur, tá? Mas é da minha parte eu quero. Mas assim, no game, quando eu tava ferrado, eu olhava pra Nath e a Nath também tava ferrada. E eu falava: Nath, bora? Aí, na sequência, o Lucas voltou a falar sobre a prova do líder e conta que o Arthur perguntou pra ele durante a prova se aguentaria mais 36 horas. Tenso, né? Bom, o Vini bebeu quase uma garrafa inteira e tava passando mal. Como eu te contei, a Eslovênia foi pro atendimento também no confessionário porque torceu o pé. Só que esse lance do Vini tem uma reviravolta depois, e eu vou te contar, tá? Teve também uma mini treta do DG e da Jessie, porque eles beberam todas, né? Já estavam pra lá
pra lá de Bagdá. E aí eles estavam conversando, né, aquela conversa em looping, como a gente sabe, sobre os últimos acontecimentos. Aí a Gissilane disse, eu queria dizer que não necessariamente a Alina falou e serviu como você interpretou. E ele, sim, eu falei isso no meu diálogo, só que eu não achei que ela ia partir desse princípio que é muito ruim. Aí a Gissilane falou pra ele, você falou assim, você não tá aqui por isso, você tá aqui pra curtir a piscina. E você falou, era consequência do que tinha acabado de acontecer. Falou de top 10 e eu falei, nossa, mas tudo isso de homem? E você falou, é o meu. E eu disse, mas eu não tô falando do jogo. Eu quis dizer, ai meu Deus, tudo isso de homem. Eles estavam falando sobre aquela questão meninos versus meninas. E a conversa não chegou a lugar nenhum. Aí a conversa em looping se encerrou e em seguida a Gissilane foi até a Lina, que já estava deitada, para contar sobre a conversa que teve. Bom, o Eliezer já tá sabendo que tá assim com o pé no paredão e aí o Gustavo disse que queria enfrentar ele. Aí a Laís, né, e isso a Laís e o Gustavo conversando. Aí a Laís disse, tu não vai receber voto amanhã. E ele, mas eu quero ir com ele, fala pra votar em mim. E a Laís, tu não vai amanhã, olha se o Arthur volta imune. Aí o Gustavo, o PA vai estar imune amanhã. Aí a Laís, aí tem risco, se volta o Eli eu acho. Aí o Gustavo, ele vai ter um contragolpe e o PA vai estar imune. Aí a Laís, se ele der o contragolpe, ele vai em você. Aí o Gustavo, mas eu quero ir com ele. E a Laís, não fala isso. Bom, o pessoal tinha bebido todas, tá? Estavam todos bêbados, a galera mal conseguia falar. A Alina brincou com o PA, disse que ele esnoba os sentimentos dela. Daí ela riu, disse, aí o PA falou que a Alina esperou a Jade sair, que ela quer usar ele. Mas tudo em tom de brincadeira, tá? Já lá no quarto do líder, a galera tava bebaça curtindo um after, regado a muito pagode. A Eslovênia, inclusive, ficou um pouco preocupada, queria saber quem é que ajudou ela a trocar de roupa. O Lucas disse que foi ele, e ela ficou até um pouco apavorada, tá? Já o DG, bêbado também, achou que o Vinícius se irritou com ele porque falou mal de Crato. Só que o Scooby disse que tava todo mundo brincando e que tava todo mundo certo. Nisso, lá no Loliflop, rolou até uma reunião da xepa reunida toda lá no Loliflop e tal. O Scooby chegou a comentar sobre todos, né, os esporros que ele levou do Tadeu. E o Gustavo falou que o Tadeu tinha razão. E o Gustavo, inclusive, contou que o Thiago ficou mal visto aqui fora por rebater o Tadeu no jogo da discórdia. E o pessoal ficou até pensativo sobre, né, como coisas que eles nem prestam atenção têm grandes proporções aqui fora. Pois bem, aí, minha gente, o lance é o seguinte, eles estavam lá no Lollipop e aí o Vini tava olhando o Eliezer dormir e disse, não era mais fácil se eu não gostasse dele? E ela disse, não, eu acho que não. E aí o Gustavo, se tu não gostar de ninguém, tu não sofre por nada. Aí o Vini ainda falou pro Gustavo e pra Laís que tinha colocado água nas garrafas da bebida que ele virou pra testar se o Eliezer ia cuidar dele bêbado e passando mal. E aí ele disse, ele não deu R$1 de confiança. Se eu passasse mal, caísse. Aí ele disse que realmente estava passando mal, mas queria ver se o Eliezer ia se importar com ele, assim como ele cuida do Eliezer. Mas minha gente... Bom, quem bebeu também? O Arthur. O Arthur bebeu mesmo, mas aí tinha uma galera que queria ver como é que ele ia ficar bêbado. A internet achou o Arthur mais divertido bêbado do que sóbrio. Gentil, entendeu? Mais soltinho. Não fez nada de errado, gente. E bebeu, tá? Bom, o DG, já no final da festa, falou pra Lina pra eles declararem guerra. Aí o DG, a gente se aponta sempre. E a Lina, e a gente segue assim. E o DG, segue mesmo até o fim da vida. E ela, pra mim, mesmo que você não queira, já estamos. É sobre o que a gente construiu juntos. Babado, né? O Arthur ainda se queixou um pouquinho das comadres, tá? Quando elas querem brincar é infinito, mas quando elas querem dormir, todo mundo tem que dormir. E assim terminou mais uma festa do BBB 22. Babado, né? Bom, essa história promete render, vai render muito e eu tô atenta e vou te contar tudo aqui no Já Contei. Afinal de contas, você me conhece, você sabe, eu sou Junogueira e eu junto todas as informações das redes sociais, coloco elas em ordem cronológica pra você entender tudo tintim por tintim. A maior cobertura do BBB 22, quem disse o quê, por que disse, os desdobramentos e os desfechos, os áudios, os diálogos, os prints, tudo você encontra e organizado neste canal. Eu te vejo no próximo vídeo, tá? Então se inscreve pra não perder nenhum lance. Até mais! Tchau, tchau!